Gostaria de dizer que é uma alegria estar com vocês e ver tanta gente reunida numa noite de terça-feira para estar aprendendo mais, aperfeiçoando nesse curso que, quando o Benito já comentou ano passado comigo, da maneira que ele havia feito, eu tinha achado muito legal. Depois fiquei sabendo que ele tinha agora sido uma proposta do núcleo, do Joinville, da região aqui. E quando eu recebi o convite, na hora a gente deu um jeito de arrumar a agenda, porque eu queria ver o que estava acontecendo aqui e fico bem feliz de ver tanta gente aqui sentada. Tem espaço para mais ainda, mas já é um número bem considerável. Estava conversando com o pastor Marquinhos, com o Benito ali, no cafezinho, e eu falei, quantas pessoas são? 50? Eles, 160. Eu disse, ô glória! Pensei que era uns 50 que eu ia esperar e tem mais gente ainda, mas que legal. E eu quero começar nessa noite tratando com vocês, o nosso tema de abertura é Dedicados à Palavra. Sabe que esse tema, esse curso, ele é específico para líderes. Você tem uma frase de Bernardinho que ela é bastante desafiadora. Bernardinho diz o seguinte, ele diz, todos querem ser líderes, mas poucos querem liderar. Todo mundo quer o título de líder, mas quando a gente pensa no que é liderar, nem todo mundo exerce. E aí a gente entra num dilema, que a gente gosta do nome, a gente, talvez você diga, eu não, mas a maioria das pessoas gosta de saber se apresentar dizendo, eu sou líder de tal coisa, eu sou líder de tal coisa, mas o nosso desafio é liderar, porque a pessoa que lidera, ela se coloca numa posição que tem uma régua, que tem coisas difíceis, que tem coisas desafiadoras, que tem aprendizados que ela precisa desenvolver na vida dela. E quando nós estamos falando de liderança cristã, tudo começa pela base. Tem uma frase que eu gosto muito também que diz que o básico é a base. O básico é a base. O que é a base do que desenvolve um líder cristão? O que é básico? E o que é básico? Um líder cristão é uma pessoa que ama a palavra de Deus e que ora. Na frase de Lutero que ele dizia, assim como o sapateiro faz o sapato, o cristão faz oração. Faz parte da nossa vida as coisas básicas. E aí entra um grande desafio para a nossa vida, de dizer que liderar nos convida a também olhar para o básico e ver como está esse básico na nossa vida. Às vezes, falta o básico. Às vezes falta o básico. E quando pensamos em ser dedicados à palavra, é algo que nos desafia. Eu acho que um dos maiores elogios que eu ganhei, que foi até divertido, nós temos um trabalho junto ao Colégio Evangélico, em Jaraguá do Sul. E eu faço todas as palestras lá, quando tem algum evento que reúne pais, que reúne professores. Estou muitas vezes palestrando lá com a equipe do Colégio Evangélico. E teve um pai que lá pelo 4º, 5º ano que ele esteve no Alto de Natal, e ele viu o que eu falei, ele gostou, ele não é cristão, ele não participa de nenhuma igreja, mas ele, com a linguagem dele, ele tentou me mostrar que gostou. E ele me encontrou no pátio da igreja, ele disse assim, Pastor Rafael, aqueles negócios que você falou ontem foi bom demais. Dá para ver que você é alguém que estuda e reza, ele disse para mim. Eu fiquei pensando, Rafael, nunca tinha pensado num elogio desse, uma pessoa que estuda e reza. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque ele estava falando, eu percebi que você se dedica a estudar, que você se dedica a buscar Deus, o básico. O pastor Hernandes Dias Lopes, sobre o básico, ele vai dizer que certa vez estava na casa dele, claro que é uma historinha que ele conta, e ele estava sentado, orando e lendo a Bíblia, e quando vê, passa pela sua janela um homem e diz assim, e aí pastor, descansando? Ele olha para o homem e diz, não meu irmão, trabalhando. Deu mais umas 2 horas, ele foi cortar a grama da casa. Lá estava ele cortando a grama da casa e passa o mesmo homem e diz assim, e aí pastor, trabalhando? Ele, não meu irmão, descansando. O ofício daqueles que são líderes, que vivem com Deus, é se dedicar à palavra de Deus. Homens e mulheres que são chamados para o reino de Deus são pessoas dedicadas à palavra. E eu quero convidar você para a gente olhar para um texto que nos fala dessa base. E que nos fala de um líder que recebeu uma missão de liderar, substituindo aquele que era o maior líder que já havia pisado sobre a face da terra.
Sim, ele era conhecido por todos. Moisés é o maior líder que já existiu. E agora Deus chama Josué para essa posição de liderar no lugar de ser o sucessor de Moisés. Eu quero ler com vocês Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Uma sugestão: todo curso é mais aproveitado quando a gente não somente escuta. Se você só me escutar, quando chegar no final da noite e alguém falar como é que foi, você vai dizer, pô, foi legal, ouvi umas coisas boas lá, vai dizer, não gostei muito. Você vai ter só uma opinião entre gostar e não gostar. Se você anota, se você aí, alguns não têm caderno, caneta, pega um bloco de notas no celular, cria um grupo no WhatsApp, alguma coisa, ou pega um papel e uma caneta e faça esse exercício de, se você tem a sua Bíblia, abra a Bíblia, anote, risque, marque, escreva. Depois você pode chegar em casa, rever, e só na prática de estar escrevendo vai reforçando coisas que você escuta e que são valiosas para você. Mas então eu quero te convidar a realmente não fazer somente de uma palestra que você vem ouvir. Esse é um curso e o desejo é que você saia daqui com ferramentas. Então, é também de você escrever, riscar, marcar, sublinhar, fazer anotações de coisas que chamam a tua atenção. O que está falando contigo disso que você escuta, que vai te dar mais ferramentas para usar esse material depois e para fazer essas reflexões. Mas Josué capítulo 1, versículo 1 a 9 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou pronto para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra, que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué recebeu uma tarefa bastante difícil: assumir a liderança no lugar do maior líder que já havia existido, do líder Moisés. E quando chega o momento de assumir esse cargo de liderança, Deus chama Josué para uma conversa. E ele fala para Josué da missão que ele tinha, da obra que ele tinha realizado, da maneira que ele ia exercer a sua liderança e as conquistas que ele teria. Mas Deus diz que tem uma base para ele. E a base, o básico, era que ele deveria ser alguém forte e corajoso. Mas de que maneira? Buscando todos os dias meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. E a Bíblia ainda diz, só então, ou seja, vai por esse caminho que uma hora vai chegar. A força e a coragem para o ministério que você vai exercer. Mas nós podemos ver por esse texto, e quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que a base de um líder não está no seu empreendedorismo. A base de um líder cristão não está na sua capacidade de resolver problemas. A base de um líder cristão está no quanto ele vive o básico, de se dedicar à palavra, de meditar na palavra. E por isso, nessa reflexão de dedicados à palavra, eu quero trazer esse tema primeiro para você perceber o que realmente nos chama e o que é dedicação. Como é que a gente encara a dedicação e alguns insights para a gente pensar sobre dedicação.
E depois eu quero entrar específico com você nessa reflexão da dedicação à palavra, para a gente perceber o que são esses termos, o que é esse tema na nossa vida. Primeiro, dedicação é uma palavra que, se você olhar a etimologia, a origem da palavra dedicação, ela tem a mesma origem da palavra consagração. Ou seja, aquilo que eu me dedico é algo que eu torno sagrado na minha vida. É um valor inegociável da minha vida. E coisas que eu me dedico são prioridades da minha vida. No momento que eu me dedico para algo, aquilo se torna consagrado para mim. E o primeiro desafio, o primeiro impulso, quando montaram os temas, pensaram os temas para vocês, era pensar, um líder cristão é aquele que tem a palavra de Deus como algo sagrado para a sua vida, como algo que é prioridade na sua vida, como algo que é base para a sua vida. E algumas reflexões nos ajudam a pensar sobre o tema da consagração. Ayrton Senna tem uma frase dele que ele diz assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Ele diz, quando a gente está falando sobre dedicação, não tem meia dedicação. Ou você é dedicado ou não é. A base é exatamente essa. Não existe meia dedicação. E aí a gente entra no primeiro desafio e numa primeira pergunta incômoda. Você que ama a palavra de Deus, que é um líder da igreja do Senhor, conhece bem e se dedica bem à palavra de Deus? E para não ficar tão confrontador essa palavra, eu não jogo para você, eu jogo para o nós. Nós cristãos conhecemos bem a palavra, da qual nós dizemos que é a palavra que orienta a nossa vida. Eu não sei se vocês viram que há pouco tempo atrás virou vídeo no Instagram de stand-up, de comédia. Um comediante muito divertido, assim, de um jeito que ele não ofendeu os cristãos, mas ele diz assim, esses dias eu estava conversando com um cristão e eu disse para ele, você é cristão? Sou. E quem que é a base da tua vida? Ah, a base da minha vida é a palavra de Deus. Você acredita nela? Sim, eu acredito nela. E você acredita que tem o que nela? Ah, nela eu tenho as respostas da eternidade, nela eu tenho as respostas de como viver, nela eu sei tudo que eu preciso para a vida. Ele, que legal, e você lê a Bíblia? E a resposta é, mais ou menos. E todo mundo cai na gargalhada, ele diz, o cara diz que toda a vida dele é aquela palavra, e quando eu pergunto se ele lê, nem leu, nem conhece. Como é que ele confia em algo que ele acredita tanto se ele nem conhece? E um outro vídeo também que ficou famoso no Instagram, que é uma pesquisa real, é que na Europa, no meio da secularização e no meio desse crescimento do islamismo, em toda a Europa, um homem saiu fazendo uma pergunta na rua. Ele perguntava para as pessoas, você é cristão? Sim. Então cite um versículo da Bíblia. Não sei. Ia para outro, você é cristão? Sim. Você acredita na palavra de Deus? Sim. Então fala para mim um texto da Bíblia. Não sei. Não tem aquela história lá do Davi e Golias? Acho que tem uma coisa assim na Bíblia. Aí ele chegava para uma pessoa e dizia, que religião você é? A pessoa, sou muçulmano. Cite um trecho do Alcorão. E a pessoa falava por 20 minutos. E não era gente de 60 anos de idade. Era gente de 15 anos de idade. Era gente de 20 anos de idade. E a gente começa a perceber que às vezes essa nossa liberdade faz a gente dizer que a gente se dedica para o reino de Deus, mas que a gente é meio termo do que é a base. Eu não sei como são as igrejas de vocês, mas tem coisa na igreja que eu nem arrisco perguntar mais. E eu trabalho junto com mais 2 colegas pastores, e eu disse, não faz mais aquela pergunta. Quem que está no Salmo 23:1? Não faz mais essa pergunta. Ele tem chance de ouvir besteira. Tem chance de ficar no vácuo, ficar, quem que diz lá? Não faz mais esse tipo de pergunta. O básico precisa ser a nossa base. A gente precisa voltar para lá. E é muito interessante que quando a base é forte, o resto vem. E por isso, nessa noite, eu queria que você de novo incendiasse teu coração com uma vontade, com um desejo de se dedicar para a base, de se dedicar para o básico. Um outro ícone da nossa cultura, do nosso país, que é bastante conhecido, é o treinador Bernardinho. Eu estava assistindo uma entrevista do Bernardinho
E fizeram uma pergunta para ele: Bernardinho, você como um treinador multicampeão, treinou voleibol masculino, voleibol feminino, diversas gerações, todos aqueles que você treinou aposentaram e veio outra geração e você continuou ganhando. Qual é o segredo, 20 anos treinando homens e mulheres, para você, qual é o segredo dos melhores? Quem são os vencedores? O que eles têm em comum? E ele ficou refletindo um pouco, pensando, e ele falou essa frase. Ele disse: a principal característica das pessoas vitoriosas que formaram as minhas equipes é que eram pessoas com vontade. E ele dá o exemplo do Serginho, famoso escadinha, multicampeão olímpico, maior vencedor em esportes coletivos de Olimpíada. E ele fala que o Serginho veio da favela, treinava em quadra de cimento, e que quando começou a ganhar oportunidade na seleção, ele disse que chamou a atenção que o Serginho treinava. Daqui a pouco um ia embora, acabava o horário do treino, e o Serginho: eu quero ficar mais um pouco. E treinava. Daqui a pouco ele olhava: cadê o Serginho? Não está na quadra. Estava num balde vomitando de tanto esforço que ele fez. E ele se limpava e voltava para a quadra. E treinava. Bernardinho disse: ninguém vai parar esse homem. Vocês acham que na hora de um jogo é por falta de treino que nós vamos perder? Por falta de vontade nós vamos perder? Nós temos uma equipe com pessoas com vontade. Uma pessoa que quer mais, uma pessoa sedenta. Quando nós falamos sobre dedicação, o que impulsiona a nossa vida, o que é sagrado para mim e para você, que nós queremos mais, que nós temos prazer em ouvir, que nós temos prazer em buscar, que já passa a fazer parte da nossa vida de tal maneira que é uma marca de nós. É uma marca. Aquele líder é um líder que busca a palavra de Deus e ora. Que marca bonita. Como eu queria que essa frase do estudo e reza não fosse só de um pai, mas fosse das minhas filhas, vendo como eu sou em casa. Fosse da minha igreja, vendo como é a minha vida. Fosse de Deus, quando vê o quanto a base é importante na minha vida, esse relacionamento com Ele. E agora, começando a nos direcionar um pouco para essa questão da palavra como base, eu quero começar. Aqui ficou um pouco escura a tela, mas a imagem que tem ali é uma imagem do ataque do 11 de setembro de 2001. Aquela tragédia que marcou o mundo, quando houve aquele atentado nas Torres Gêmeas. E tem um livro cristão chamado Liderança Corajosa, do pastor Bill Hybels, que ele narra esse episódio de como ele vivenciou. Ele é pastor em Nova York. Ele conta que naquela ocasião o mundo inteiro se mobilizou em direção ao atentado das Torres Gêmeas. E depois que veio aquela tragédia, muitas pessoas foram chamadas para ajudar no que podiam. Começou a vir os apelos para ajudar e ele foi um desses que foi chamado para ajudar. E quando ele chegou lá, ele disse que ele teve 3 impactos nessa tragédia. O primeiro impacto que ele diz no livro, que foi o primeiro: uau! E a primeira coisa que foi quando ele viu o tamanho da destruição, o tamanho da maldade, o tamanho do estrago. E olhando para aquela cena, ele disse: uau! Como o ser humano tem a capacidade de ser ruim. Como um ser humano tem a capacidade de fazer mal para outro. E aquilo foi um impacto muito grande na vida dele, diante daquela tragédia. Só que naquele espaço, entre pessoas que estavam chorando, lamentando, gente chegando, gente ajudando, ele começou a ver um movimento de pessoas que estavam há mais de 2 noites sem piscar o olho, que quando ouviam um suspirar, elas choravam e diziam: eu acho que tem uma vida aqui, acho que a gente encontrou mais um. E virava uma festa, e eles faziam de tudo para tentar ajudar e salvar uma pessoa, e quando conseguia, aqueles homens em lágrimas, esgotados, estafados, comemoravam. Ele morava no outro lado da cidade, mas de repente já tinha gente chegando do Japão para ajudar, gente vindo de todos os lugares do mundo, dedicando dinheiro, dedicando a vida. E quando ele olha para tudo aquilo, ele disse que teve um segundo impacto, que foi quando ele disse:
Uau! O mesmo ser humano que é capaz de fazer o mal também tem um impulso e uma força para fazer o bem que é inacreditável. Até que ele disse que veio o terceiro impacto. Não saiu na mídia, não apareceu na televisão. Naquela época ainda não tinham as redes sociais, então não apareceu muito, mas foi o impacto que ele disse que quando ele percebia aquelas pessoas, em meio a toda a tragédia que estavam vivendo na vida dela, tinham milhares de cristãos que estavam orando pelas pessoas enlutadas, que estavam falando da salvação de Jesus, que estavam trazendo uma palavra de Deus de conforto para as pessoas. Ele disse então, uau, como é grande a maldade humana. Uau, como o ser humano consegue fazer o bem. Só que ele disse, uau, a igreja do Senhor Jesus é a instituição mais poderosa da terra, porque nós acreditamos numa palavra eterna, que nem a maldade humana consegue destruir, que nem a maldade humana consegue roubar, que nem a morte pode levar, que nem uma tragédia leva. Nós somos o povo que temos a palavra da vida eterna. E ele diz, no livro dele que é para líder, ele diz, líderes, percebam, vocês têm o maior tesouro do mundo como base da vida de vocês. Nós somos o povo da palavra. E como povo da palavra, nós deveríamos sempre de novo pedir, Deus, renova o meu uau, para eu perceber como é valiosa, como é preciosa a tua palavra. Eu lembro uma experiência que eu passei em Jaraguá, que eu coloquei como título Despedida do Otto. No período da pandemia, eu comecei a fazer muitas lives. Sei que alguns de vocês me conheceram também nesse período. Eu fazia lives diárias com uma pequena palavra de Deus, de 10 minutos ali. E nesse período, então, algumas pessoas da sociedade de Araguaense foram me conhecendo através das lives, me convidando para fazer participação em lives com eles. E entre as muitas pessoas que eu conheci um advogado, também se chama Rafael, e que ele disse assim para mim, pastor, eu queria muito fazer uma live contigo, mas já te aviso, eu sou ateu, tem problema? Eu disse, olha, eu sei falar com ateu também, fica tranquilo. Eu converso, claro que sim, não tem problema nenhum, podemos conversar. Ele disse, mas vai ser bom que a minha mãe vai gostar dos negócios que você vai falar. Eu disse, tá bom, pelo menos uma. Duas, porque a minha mãe também entrava em tudo que é live e gostava. Minha mãe não faltou uma, dona Neuza. Mas eu sei que a gente fez uma live e a gente foi conversando sobre aspectos da vida, aspectos de esperança. Até naquele período que estava muito forte a questão do isolamento, da pandemia. E o Rafael ficou muito impactado, que ele disse, foi a live mais assistida até agora. E ele trouxe gente famosa, ele trouxe gente de diversos temas para refletir sobre a vida, para falar de tecnologia, para falar de direito, para falar disso, daquilo. Ele ficou impactado que a nossa live falando sobre fé foi a mais assistida do Instagram dele. E ele ficou com aquele impacto. A gente conversou algumas outras vezes. Uma vez ele me ligou e ficou batendo um papo, a gente conversava bem assim. Fui fazer um trabalho lá na faculdade, na qual ele é professor de Direito também. Eu sei que passa um tempo, ele me manda a notícia que tinha nascido os filhos dele, prematuros. E nasceu o Otto e o outro filho dele agora foge o nome. Mas eu sei que ele fez um pedido que até então era inusitado. Ele disse, meu amigo Rafael, eu não acredito, mas você pode fazer uma oração para os meus filhos? Porque toda energia boa é bom. Ele falou para mim. Eu disse, claro, vou orar agora por eles. Eu comecei a orar por eles, só que com 10 dias do nascimento, ele me liga de novo e ele diz, infelizmente, o meu pequeno Otto faleceu. E eu sei que eu não sou da sua igreja, eu não sei como essas coisas funcionam, eu não sei se você cobra, mas eu queria pedir, você pode estar com a gente lá no crematório, na despedida dele? Eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que é importante para quem está lá. E eu disse, claro, estarei lá. Fui para o crematório, tinha umas 20 pessoas, todos da família. Já chegando lá, conversando com o pessoal, eles foram falando, olha, ele pediu para não ter nada, não vai ter
uma música, não vai ter um vídeo, que tem esses vídeos, não sei quem já foi no crematório, ele não quer nada. Ele só disse que se você puder falar uma palavra depois dele, ele gostaria que você falasse. Tudo bem. Na direção dele, a gente nunca tinha se visto ao vivo, só na internet. E quando eu fui na direção dele, ele estava o tempo inteiro, sério, assim, firme. E quando ele me viu, ele desabou. Aquele homem começou a chorar, soluçar, toda a família ficou olhando naquela cena, encaixando o tamanho de uma caixa de sapato na nossa frente. Uma tristeza muito profunda aquela cena. Então ele pegou a palavra e ele começou a falar, dizendo a situação, da dor que ele sentia e tal. E ele disse a seguinte frase, ele disse assim: e eu trouxe aqui o meu amigo, que é meu amigo faz tempo, mas que eu conheci só agora, Rafael, que nem eu. Mas eu convidei ele para vir aqui porque eu sei que ele tem coisas para falar que eu não tenho de onde tirar. E que ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Quando ele falou aquilo, estava pronto para trazer a palavra de consolo, a palavra de esperança, trazer a palavra de Deus para aquela família. Até hoje a gente tem um carinho muito grande, ele tem as lutas dele, mas é um homem diferente. Mas um homem que no meio da dor ele percebeu: a palavra de Deus tem algo que eu não tenho de onde tirar. E sabe, meus queridos, esse é o grande valor da nossa liderança. É o grande valor da nossa vida perceber: nós temos a riqueza da palavra de Deus. Pedro diante de Jesus: para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens a base da nossa vida. E eu começo a pensar sobre essa questão. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que o que eu mais ouvia era: nós somos a igreja da palavra. Nós somos a igreja da palavra. Nós somos a igreja da palavra. Só que realmente quando eu comecei a ver a igreja da palavra, eu vejo tanta falta de conhecer a palavra de Deus. Falo começando por mim, mas falo também olhando para as pessoas que estão ao meu redor. Se serviu para você, eu não conheço quase ninguém aqui, então eu não falo pensando na tua vida, mas serviu é para a gente pelo menos refletir sobre o que a gente está ouvindo. Como assim? Igreja da palavra. Se eu não conheço bem a palavra, como assim igreja da palavra? Se a palavra não tem esse valor na minha vida de perceber que a gente tem um bem que é o mais precioso de todos para a nossa liderança, que é viver pela palavra e ter essa palavra de vida como base para a nossa vida, como dedicação para a nossa vida. E aí eu lembro do meu tempo de estágio, que teve um colega meu que tirou 10 no estágio. Ele tinha lido Salmos, Mateus e Marcos, mas a igreja disse: ele é muito bom porque ele veio cedo ajudar no galeto da igreja. Então esse pastor é dos bons. A gente acha que pastor bom é aquele que bota a mão na massa, no galeto, na cuca. A gente diz: esse é dos bons. Está errado o pastor ajudar? Não está, não está. Mas vocês percebem o quanto às vezes a gente perde o que é a nossa essência? Sou pastor na igreja de Araguá, que graças a Deus muita gente tem conhecido a palavra, mas para muita gente nós somos a igreja que faz uma cuca boa. Tem problema que a cuca é boa? Não. Mas as pessoas têm que saber, na hora do meu desespero, não é um pedaço de cuca que eu vou querer. Eu vou querer uma palavra de consolo, eu vou querer uma palavra de esperança, eu vou querer estar em um lugar que eu sei que eu vou lá para encontrar com Deus. Eu não encontro com Deus na minha performance, na minha capacidade de ser legal. Eu encontro com Deus quando a palavra dele é viva. Eu encontro com Deus quando eu encontro alguém que conhece a Deus e que a palavra de Deus é viva na vida dela. Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem que ser a nossa base. Eu tenho um amigo meu que ele foi missionário por 20 anos no Morro do Borel. Por alguns anos no Egito, um país que ele não podia dizer que era cristão no trabalho dele. E que agora ele já está há muitos anos no Jardim Gramacho, que é o maior lixão de céu aberto do mundo. Um dos maiores do mundo. Eu fui visitar os projetos dele. Eu fui visitar aquela realidade. Eu fiquei por 4 horas dentro do Morro do Borel. E eu vi o Morro do Borel do jeito que é o Morro do Borel. Porque ele teve que pedir autorização do traficante para que eu pudesse estar lá dentro. E quando eu comecei a caminhar, nós já andamos naquelas
ruas estreitas, subimos uma rua, eu já olhava para os lados e já não sabia mais onde eu estava. Não sei se alguém já andou no meio de uma favela, mas a sensação é muito desconcertante. Eu olhava para o lado, eu não sabia de onde eu tinha vindo nem para onde eu ia. Mas eu não dava 10 passos sem encontrar um adolescente com seus 14, 15 anos, de bermuda, havaianas e uma metralhadora na mão. E aqueles adolescentes iam passando por mim até que veio um que era mais grisalho. E quando veio aquele grisalho, o Pedro do Borel, o missionário, disse assim para mim: Rafa, o que ele tem de diferente dos outros? Eu disse: não sei, Pedro. Ele disse: ele é o único traficante grisalho. Porque traficante ou é morto ou está preso. Aí ele lembrou: não. Quando eles também vão para a igreja, aí eles podem sair do tráfico. Num lugar onde a morte ou a prisão é o destino, a gente vê o quanto a palavra de Deus realmente é diferente de qualquer outra ideia que a gente tem como igreja. É a palavra que transforma, é a palavra que dá esperança, é a palavra que salva, é a base para a nossa vida. E quando eu olho para essas realidades, o meu desejo é que a gente realmente seja uma igreja que é da palavra. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi na Copa do Mundo, o narrador Kleber Machado. Eu não lembro qual era o time, mas eu sei que era um time muito bom no papel. Se não me engano era a Argentina. A Argentina foi campeã do mundo depois, mas o primeiro jogo ela perdeu para um time bem inferior a ela. E quando começou o jogo, aquele jogo rolando, a Argentina perdendo, Kleber Machado dizia assim: meus amigos, na prática a teoria é outra. Uma coisa é falar que nós somos igreja da palavra, outra coisa é ser realidade na nossa vida. Uma coisa é dizer que nós amamos a palavra de Deus, que ela é a nossa esperança, que ela é a nossa salvação, que ela é aquela que dá sentido para a nossa vida. Outra coisa é a nossa prática com essa palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 29 é aquele texto que Jesus está ensinando, e ele diz que a palavra de Deus precisa ser o quê? Ensinada, aprendida e praticada. Ouve e pratica, ouve e pratica. A palavra nos transforma, a palavra é esse exercício. Eu me alimento dela, ela transforma a minha vida. Eu me alimento dela, ela transforma a minha vida. Ela tem a capacidade de transformação naquilo que é dela, que é a palavra de Deus para nós. Tiago 1,22, ele vai dizer: sejam não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, caso contrário, eu e você estaremos enganando a nós mesmos. Se a palavra simplesmente faz parte do que a gente escuta no domingo, vai para casa dizendo que é bom ou ruim, e a vida segue igual. Se simplesmente a gente passa uma semana sem abrir a Bíblia, ou quando abre, a gente não muda, significa que a palavra na prática é outra. E aí a gente se pergunta então, se cumprir a palavra nos leva a uma vida melhor, por que nós não fazemos? Porque na vida de muitas pessoas que dizem amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, a gente não vê a palavra de Deus como aquilo que ela se dedica, é a base. E a resposta é: a maioria dos princípios espirituais milenários contraria nossos sentimentos e emoções. Sabe por que é tão difícil viver a palavra de Deus? Porque até aqueles que vivem com a Bíblia embaixo do braço, Deus não tem espaço para transformar a vida deles. É só o que eles querem. Eu não sei na igreja de vocês, mas na nossa igreja, e é legal que não tem ninguém da minha igreja aqui, entendeu? Eu posso falar bem à vontade. Mas tudo que eu estou falando eu já falei para eles. E uma das coisas que eu falo para eles é assim: vocês olham a igreja só a partir da experiência de vocês. A pessoa teve uma experiência de fé no grupo de casais. Aí ela tem na cabeça dela dizendo: todo mundo tem que ir para o grupo de casais. A pessoa teve experiência dela lá no grupo de jovens. Ela diz: todo mundo tem que ir para o grupo de jovens. E tem que ser a igreja do jeito dela, com a maneira dela, com a experiência dela. Só que acontece que às vezes ela teve essa experiência no grupo de casais há 30 anos atrás. E ela está há 30 anos entendendo que Deus só vai agir daquele jeito. Um dos grandes perigos que nós temos é de se acostumar tanto com a palavra de Deus que a gente não percebe o que aconteceu nos discípulos de Jesus. Já preguei em algumas igrejas, fiz alguns treinamentos de liderança, inclusive eu acho que aqui na região eu já estive, acho que foi no tema Nação Mateus, quando eu falei, não sei se não foi lá no Benito também, quando eu falei sobre Pedro e João na Santa Ceia, na última ceia de Jesus com seus discípulos. Tem uma coisa surpreendente. João, na última ceia com Jesus, ainda estava querendo um lugar especial.
E Pedro, na última ceia com Jesus, estava dizendo: todos aqui podem te negar, mas eu não. Ou seja, 3 anos andando com Jesus, amando Jesus, servindo Jesus, falando sobre Jesus, sendo líderes da igreja de Jesus, mas não havia mais espaço para serem transformados por Jesus. Nós começamos um grupo de homens lá na igreja e a pergunta para eles é: qual foi a mudança que a palavra de Deus fez na tua vida em 2025? O que Deus mudou em você? Que você é um ex-fofoqueiro, um ex-orgulhoso, mas não há 20 anos atrás, esse ano. O que a palavra de Deus mudou na tua vida? Muitos aqui ouviram falar no pastor Alcides Yuch, que escreveu aquele devocionário Amor Sem Fronteiras. O pastor Alcides Yuch pregou até os 97 anos de idade, faleceu em 98, se eu não me engano. Mas tem algumas das histórias do pastor Alcides que são muito interessantes. E uma diz que as pessoas enxergavam ele 20 anos depois sem ver ele e diziam assim: nossa, pastor Alcides, você não mudou nada. Sabe o que ele fazia? Ele ficava profundamente triste e ofendido com essa frase. Por quê? As pessoas falavam no bom sentido, de dizer da aparência dele. Mas ele tinha quase uma ingenuidade na sua sinceridade de fé, na sua busca por Jesus e da palavra de Deus. E ele ficava triste e falava: por que você está chateado? Ele diz: porque o homem e a mulher que vivem com Deus tem que ser transformado todos os dias. Se em 20 anos eu não mudei nada, tem coisa muito errada comigo. Se em 20 anos alguém olha para mim e diz: você não mudou nada, eu estou muito triste. Deus não tem mais o espaço que deveria na minha vida. Eu preciso continuar mudando porque eu sou dedicado à palavra. E a palavra nos transforma diariamente. A palavra nos fortalece diariamente. A palavra é vida diariamente. E é por isso que quando nós olhamos o movimento de Deus na igreja, nós vamos olhar que quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja e a vida desperta na igreja, a primeira coisa que se destaca é que a igreja era uma igreja dedicada ao ensino. É a primeira marca de Atos. É a primeira coisa que chama a atenção no que brilha aos olhos de quem olhava aquela igreja. Que o Espírito Santo agia. Que era a igreja do Senhor. Eles se dedicam ao ensino. É uma igreja dedicada ao ensino. Quando nós olhamos as reformas que Deus fez, lá em Esdras e Neemias, nós vamos ver que as lágrimas das pessoas é quando, na reforma, no meio de tudo aquilo que estava destruído, a palavra de Deus volta a ser lida. De novo eles tomam o propósito de se dedicar para ela, de deixar a palavra transformar a vida deles. Eles começam a dizer: agora sim nós vamos de novo colocar a palavra no lugar certo. Nossas igrejas, nosso povo se destruiu, porque a palavra foi só um item do nosso repertório. Agora a palavra volta a ser o centro. Quando nós, igreja herdeira da reforma, olhamos para o que significa a reforma, nós sempre voltamos. Lutero botou o olho na palavra de Deus, ele disse: não tem como eu mudar de opinião. Eu sou cativo a essa palavra, é a Bíblia que direciona a minha vida. E é por isso que nessa noite, eu quero trazer esse convite para você, líder. Qual é a tua principal característica, o teu principal desejo? Qual é a principal marca? Primeiro, olhe bem para a palavra de Deus. E olha que riqueza, olha que presente, olha que vida, olha que esperança. Olha o que Deus nos traz na sua palavra. Quando eu olho para isso, eu fico lembrando. Nós temos lá na igreja um curso chamado Curso Alfa, que fala das bases da fé. E inclusive hoje está acontecendo. Eu era para estar lá, falando sobre o tema. Hoje o nosso tema no Alfa era por que ler a Bíblia. Eu estou aqui falando para vocês sobre esse tema. Mas esse tema, nós sempre temos muitas pessoas que fazem, que vêm de outras igrejas, que vêm de fora. Teve uma pessoa que há 30 anos era maestro de uma igreja, de uma outra denominação. E ele disse assim: eu não queria mudar de igreja. E lá a gente não fica incentivando as pessoas a mudarem para a nossa igreja. Ele disse: mas eu não resisti depois que eu fiz o Alfa. Eu disse: por quê? Ele disse: bom, eu líder na igreja a vida inteira, maestro da igreja, uma igreja grande, muita gente reunida todo domingo.
uma igreja que busca muito a palavra e tudo mais, mas ele diz assim, só que eu comecei a notar, a filha dele, que era da mesma igreja, noivou e depois casou com um rapaz da luterana. Eles começaram a ir nos cultos da noite, do domingo à noite. Ele diz assim, depois do domingo à noite a gente pediu uma pizza, e eu voltava pensando em como foi o culto, tal, toda a estrutura, e o meu genro e a minha filha voltavam com brilho nos olhos, falando, hoje a palavra falou sobre isso. Hoje a palavra falou sobre gratidão. Hoje a palavra nos lembrou da história do bom samaritano. Hoje a palavra falou sobre servir. Hoje a palavra falou sobre os milagres de Jesus. E ele disse, e eu comecei a pensar, o que eles estão encontrando que eu perdi? E aquele homem com mais de 30 anos de igreja, no Alfa, pela primeira vez, tornou a Bíblia seu alimento diário, retomou uma disciplina que com o tempo ele perdeu, e hoje ele está na nossa igreja, mas a gente não insistiu para ele vir para a nossa denominação, e nem falo que todo mundo é assim, na verdade poucos são assim. Mas ele é um homem que me inspira quando eu olho para ele, que todo domingo ele está com a sua Bíblia aberta, toda riscada e os olhos marejados, na hora que chega o momento de ouvir a palavra. Porque ele sabe, ela é que faz toda a diferença. Sem a palavra, nada aqui teria sentido. Eu quero deixar esse desafio para você. E eu encerro uma reflexão que eu vi em um livro, naqueles textos que a gente lê dezenas de vezes, aquelas coisas que a gente pensa que já sabe, mas até que teve um livro que eu li agora que é sobre a vida do rei Davi. E é um livro que tem mais de 100 anos, então é uma escrita que é um pouco diferente de como são os livros hoje em dia. Mas eu lendo esse livro e eu pensando sobre as estratégias de Davi, sobre o poder do Davi guerreiro, sobre o poder do Davi que venceu Golias. E o autor ele faz uma reflexão. Em Atos, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Lembram dessa passagem que diz que ele serviu a sua geração e era um homem segundo o coração de Deus? Mas como o grande rei Davi foi lembrado quando o povo se despediu dele? Davi, o amado salmista de Israel. Sabe o que as pessoas lembravam? Sabe o legado que ele deixou? Esse homem amava a intimidade com Deus. Ele cantava para Deus. Ele buscava a palavra de Deus. Ele orava. Assim, ele venceu Golias, mas isso é detalhe. Sim, ele venceu várias batalhas, mas isso é detalhe. Que a gente tem saudade, a marca que ele deixou é que ele era o amado salmista de Israel. Qual é o comentário quando a gente vira as costas? E aquele ali, aquela ali, como eu quero que a marca, quando eu sair da Apóstolo Pedro, as minhas filhas saírem de casa, meu pai, meu amado pai, era um salmista de Jaraguá, um homem que amava a palavra de Deus. Minha filha está fazendo 16 anos agora, a mais velha. E ela está fazendo o plano de ler a Bíblia inteira em um ano, já pelo 3º ano consecutivo. Desde os 13 anos de idade. Eu nunca pedi para ela fazer isso. E nem sei se foi pelo meu exemplo. Ela vai para alguns retiros, tem os amigos dela que também estão nessa onda. Mas quando eu olho a minha filha, que eu chego em casa, eu abro a porta do quarto. E quase sempre eu vejo a mesma cena dela. Ela está com a Bíblia aberta, eu digo, Deus, só mantém, porque eu não tenho força. Eu falho, mas eu quero deixar essa marca. Qual é a marca da nossa liderança? Qual é a marca do nosso ministério? O pastor Rafael agitava os jovens. O pastor Benito era bom em fazer uns cursos lá. Pastor, isso foi muito bom para nós. Pastor botava a mão na massa no galeto. Que Deus nos torne homens e mulheres que deixem uma marca de uma intimidade com Deus. Talvez eu estou chovendo no molhado para muitos de vocês.
Mas o meu desejo é que você continue para lembrar que o melhor legado para a tua vida, o maior legado que você pode deixar, é ser a amada salmista de Joinville. O amado salmista de Joinville, o amado salmista da comunidade, a amada salmista da comunidade. Homens e mulheres que vivem e amam a palavra de Deus. Agradeço pelo tempo de vocês e queria nesse momento orar por vocês. Vamos colocar no pé. Eu quero convidar você a também assumir um desejo nessa noite, refletir sobre a tua vida e pensar sobre a tua dedicação. E talvez hoje é dia de você, assim como aquele homem que 30 anos na igreja diz: a palavra de Deus é a base da vida. E que você faça isso diante de Deus, tenha esse desejo de dizer: eu quero voltar para o básico. Vou te dizer, eu quero começar no básico, mas eu quero que a tua palavra seja o meu alimento. Faça esse pedido para Deus na tua oração. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero te agradecer porque a tua palavra, Senhor, é palavra de vida eterna. Eu quero te agradecer porque todas as pessoas aqui estão aqui por causa da tua palavra. Obrigado por homens e mulheres que estão reunidos nesse lugar, liderando a tua igreja e buscando aprender, buscando crescer no relacionamento contigo, para serem líderes que fazem a diferença. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor aqueça o nosso coração, o Senhor restaure esse primeiro amor, de ter uma alegria cada vez que a tua palavra é aberta, cada vez que a tua palavra é falada, cada vez que a tua palavra é pregada, de nós sabermos que privilégio ser o povo da tua palavra. Que privilégio sermos homens e mulheres que não lideram na força do nosso braço, mas que lideram na força e coragem que vem da meditação na tua palavra de vida, que nos diz: seja forte e corajoso. E obrigado, Senhor, por cada líder aqui. Que o Senhor abençoe as nossas igrejas, que o Senhor abençoe as nossas pregações, que o teu evangelho seja vivo em nossas vidas, para contagiar pessoas que estão ao nosso redor, desde crianças a idosos. Que o amor pela tua palavra volte a ser vivo em nós e através de nós. Que assim como na reforma, o brilho, o amor, ao olhar para a tua palavra reviveu. Que o Senhor reforme as nossas comunidades. Ó Senhor, nos abençoa no desejo, na dedicação, na consagração a sermos igreja da palavra, a sermos líderes da palavra, a sermos homens e mulheres da tua palavra. E se nós queremos orar, agradecendo por essa noite, agradecendo por esse tempo, pedindo que a tua bênção esteja sobre nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, que tem as palavras de vida eterna, que é o verbo, que é a palavra que se fez carne e se tornou um de nós. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe. Depois, no final também, se alguém quiser comprar o livro, vou ficar aqui para assinar. Mas foi um privilégio ver esses olhos atentos numa terça-noite. Sei que é difícil, mas agradeço pelo tempo de vocês. Obrigado.